posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Um coração cheio de alegria, um coração realmente que está firme no Senhor, é um coração que retém a palavra de Deus. Imagine você com a sua caixa d'água furada. A água entra, vem pela tubulação, mas essa caixa d'água não retém água. Quando você necessitar, quando você precisar de um banho, de preparar uma comida, não tem água. Uma casa sem água é um desastre, é algo ruim, né? Para a gente lidar com a situação. Um coração também que não retém a palavra de Deus, é um coração que não está pronto para enfrentar as adversidades da vida. É um coração que não tem as certezas e convicções daquele que tem Deus como Senhor da sua vida. Provérbios 4, verso 4 diz: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Um homem que ama Deus e que retém, que guarda no seu coração as suas palavras, é um homem vigoroso, é um homem que pode caminhar, passar por tribulações, por adversidades, que ele vai ter de onde retirar uma palavra de consolo, uma esperança verdadeira, e a sua fé é alimentada diariamente. Você precisa buscar a Deus, buscar a palavra de Deus e reter, e guardar, e armazenar no mais íntimo do seu coração, para que a sua vida seja abundante. A vida com abundância é algo que todos nós sonhamos, e Deus pode te dar essa vida com muita abundância. Que Deus te abençoe e que durante o dia de hoje você tenha convicções. Servir a Deus, andar na sua palavra e amar é a melhor escolha de vida. Que Deus te abençoe. Eu quero conversar também com o pastor Eliseu. O pastor Eliseu foi resgatado pelo Senhor e hoje ele traz novas experiências para que nós louvemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Vamos então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber novamente no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, amigo, pastor Eliseu Santos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez, compartilhando juntamente com os ouvintes aí uma palavra de vitória no programa Restaurando Vidas. Amém. Pastor, só para lembrar, porque faz tempo que o senhor esteve aqui, o senhor era uma pessoa que cantava no mundo, cantava nas noites, né? Uma pessoa que usufruía ali dos prazeres da carne, mas um dia o senhor teve um encontro com Jesus, abandonou a noite e hoje vive para a obra do Senhor. É isso mesmo, pastor Pedro, a gente está aí já há algum tempo trabalhando para o Senhor, abandonando os prazeres, os desejos e vivendo, se entregando uma vida a Cristo para fazer a vontade dele. Pastor, tem pessoas que acham que elas podem usufruir do melhor do Evangelho e ao mesmo tempo do melhor do mundo. É como um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Tem condição de levar uma vida assim? Não há como. A Bíblia diz que por não ser quente e nem frio, por ser morno, vomitar-me-ei da minha boca. Tudo na nossa vida a gente tem que ter uma decisão. Eu digo sempre que a decisão que a gente toma hoje é o resultado de amanhã. E tem muitas pessoas indecisas, estão no meio de um caminho e não conseguem se decidir se servem a Deus, se servem ao mundo, se amam a Deus, se amam a Mamon. E isso se torna uma forma muito difícil das pessoas receberem a vitória em Cristo. Então isso é muito complicado mesmo. Deus não divide a glória dele com ninguém, né, pastor? De forma nenhuma. Pastor, um dia sua mãe orou, o senhor foi tocado, o Espírito Santo tocou na sua vida, o senhor estava em cima de um palco, um show, e dali para cá o senhor buscou o Senhor, teve um encontro com Jesus, e hoje o senhor foi, vamos dizer assim, chamado pelo Senhor para liderar uma igreja, né? Como é que foi isso, pastor? Após a minha entrega a Cristo, quando ali eu estive aqui pela primeira vez, e a minha mãe orava por mim sem cessar, porque ela sabia que eu tinha uma chamada de Deus, desde o ventre da minha mãe. E ali houve aquela conversão, e nesse
tempo de conversão, Deus me chamou para essa obra. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. E a partir do momento que a gente se disponibiliza e diz, eis-me aqui, nós passamos a ser instrumento nas mãos do Senhor. E nós passamos a ser guiados segundo a vontade dEle, não a nossa. E eu me entreguei para a vontade dEle. E assim eu estou nessa caminhada. O senhor tentou por muitos anos preencher o seu coração no mundo. E não obteve sucesso. Sim. Eu noto hoje, principalmente nessa época que nós estamos aqui há poucos dias do Natal, que as pessoas estão tentando fazer muitas compras, adquirir muitos produtos, talvez para trazer uma satisfação ao coração. Eu não sou contra a pessoa fazer as compras, adquirir, mas não tem sido assim a vida das pessoas. Você nota que cada vez mais elas se encontram vazias. Por que isso, pastor? O ser humano, ele precisa se satisfazer. E ele procura encontrar formas de se satisfazer. E uma delas é comprar aquilo que eles gostam. E o mundo nos oferece muitas coisas. Ele nos oferece grandes oportunidades. E a gente, quando compra, eu sempre digo que felicidade é diferente de alegria. A multidão tem procurado a felicidade. O que é felicidade? Depende de circunstâncias, depende de momento. Então as pessoas, elas procuram alcançar felicidade. Depende de um presente que você ganha. Quando você dá algo para alguém, ela se sente feliz. Aquilo traz uma felicidade momentânea para ela. Então as pessoas, a felicidade é uma coisa, a alegria é outra. A alegria não depende de momento, não depende de circunstâncias. Você acordou bem, se deu alguma coisa errada. E as pessoas têm procurado felicidade. Mas aproveitando o programa Restaurando Vidas, se você tem procurado essa felicidade, eu quero convidar você a encontrar alegria. E a Bíblia diz que a alegria completa só o Senhor pode dar. Então, é necessário que as pessoas enxerguem e vejam que a alegria completa vem só do Senhor. Até porque Deus pode nos colocar em uma situação, depois de convertidos, como a de Paulo. Paulo, quando ele não era convertido, ele era ali uma pessoa que tinha um emprego muito bom ali no Império Romano, ele era uma pessoa que tinha ali uma honra, né? Ele era servido. E quando ele entrega a sua vida a Jesus, ele passa a ter uma vida mais difícil, pouco recurso, passando por vigílias, por jejuns, passando por apedrejamentos. E Paulo, ele está alegre até naquela situação, porque ele diz lá em Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Então não é a situação que eu vivo, é a quem eu sirvo. É aí que o senhor acha que entra essa alegria? Com certeza. Com certeza. A vida de um cristão, ela não é muito diferente daquele que também não é. Porque aquele que não é cristão também tem suas aflições. E quando a gente fala de cristão, a gente está falando, não é de Superman, não é de Mulher Maravilha. Estamos falando de seres humanos que têm suas limitações. E devido ao cristianismo, é uma renúncia. É como se você estivesse remando contra a maré do pecado. Você estiver remando contra, automaticamente você nadar contra a maré já é mais difícil, você se cansa mais. Mas quando Cristo vive em você, Ele renova suas forças todos os dias. E é o que te faz você caminhar e prosseguir e não sair do alvo. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, eu prossigo para o alvo. E o meu alvo é Cristo. E quando a gente foca esse alvo, a gente chega ali com a bandeira da vitória e com a medalha de honra. Se eu entendi bem, a aflição vem na casa do justo, do justificado em Cristo Jesus, do salvo, e vem na casa do não salvo. Sim. Só que o salvo, ele tem o quê? A base sólida em Cristo Jesus, e ele tem como vencer aquelas crises, né? E tem como passar por aquelas crises sem se destruir, né? E muitas vezes o que não é convertido até põe fim à própria vida, não é verdade ou não? Exato. Ele entra em desespero. Agora, pastor, o senhor resolveu ir para o ministério, mesmo lhe sendo lícito viver do ministério, o senhor resolveu não ganhar da igreja. O senhor trabalha hoje, não é isso? Sim. O senhor é operador de máquinas. Sim. E ainda sai do trabalho e vai abençoar as ovelhas e servir a obra do Senhor. Por que isso? Eu acho que para a gente tomar certas decisões, a gente é influenciado. Meu pai, mesmo não tendo estudo, tendo apenas a primeira série, teve um chamado de pastorado também. E o meu pai, ele fazem 45 anos que ele é pastor de igreja e nunca recebeu um centavo.
E eu me louvo a Deus porque olhando para a vida de meu pai como um exemplo dele e vivendo num mundo corrupto, onde se você vai dentro da política existem corruptos, se você vai dentro de uma empresa você vai ver pessoas injustas, desonestas. Até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não há, porque só Deus conhece o profundo do ser humano. E devido às influências, as pessoas que têm se envergonhado do Evangelho, eu optei e eu fiz uma aliança com o Senhor. E enquanto o Senhor me der forças para poder trabalhar, eu quero trabalhar para não dar uma oportunidade, uma ocasião para as pessoas disserem que o pastor quer ganhar dinheiro. Mas então o trabalho do meu suor, está aqui os calos nas mãos e graças a Deus tem dado certo, o Senhor tem me dado força, Ele tem renovado as minhas forças todos os dias e tem sido um exemplo aí dentro da sociedade. Amém, eu também tenho a mesma posição que a sua, louvado seja o Senhor por isso. Pastor, esse ano aconteceu um fato inesperado na sua vida. Sim. O Senhor me ligou um dia e falou, ora, porque roubaram o meu carrinho e eu não tenho condição nenhuma de ter outro carro. Verdade. Como é que foi esse tempo aí, como é que foi? Bom, na verdade, o ano de 2013 foi um ano difícil, um ano de muitas provações, um ano em que veio a desestabilidade ali financeira, emocional, familiar. Meu pai, em janeiro, sofreu um acidente, teve morto, quebrou o braço, perfurou pulmão, quebrou costela, e foi aquele corre-corre, e orando, intercedendo, e eu saí de Poços, fui para Carmo do Rio Claro, que atualmente ele está residindo lá, e foi um ano muito turbulento, e não bastasse isso, no mês dia 6 de setembro, meu carro foi roubado numa sexta-feira, e eu cheguei do meu trabalho, com a minha sogra na porta da minha casa. Sogra é boa até nessas horas para dar notícia, né? Minha sogra é uma bênção na minha vida, né? Mas eu cheguei na minha casa e ela me deu a notícia de que a minha esposa estava na delegacia, que havia roubado o meu carro. E a minha sogra, ela olhou para mim esperando alguma reação minha, esperando que eu ia tirar o restinho dos cabelos, né? E a minha reação foi oposta. Como é bom ter o Espírito de Deus em nossa vida e priorizar as coisas de Deus. E ela disse, você não vai fazer nada? Eu falei, não, vamos entrar para dentro, eu vou fazer um café para você. Vamos tomar um café. Entrei, fechei os meus olhos, fiz o café e agradeci a Deus por aquele momento. Fechei os meus olhos, agradeci a Deus pelo momento difícil, pelo dia difícil. E ela disse, e agora, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu não vou fazer nada. Quem faz por mim é o Senhor. E a minha esposa chegou na minha casa em prantos, em choro. E agora, como que a gente vai fazer? A gente já não tinha condições de trocar de carro. O carro já valia pouco. E como que a gente vai fazer? Eu falei, eu já sei o que a gente vai fazer. Sexta-feira é o dia de culto, a nossa congregação. Eu disse, vamos adorar o Senhor. Amém. Não me preocupei em sair procurando carro. Não me preocupei em descobrir quem era. E a gente foi para o culto. Fui para o culto e ali alguns irmãos já sabiam da situação, que eu havia roubado meu carro. E um irmão da igreja foi na minha casa, me buscou para mim ir para o culto. Cheguei no culto e foi um dos melhores cultos que eu já tive na minha vida. Amém. Então ali foi uma experiência muito grande. Eu tive muitas perdas esse ano. E ali dentro daquele culto, eu dobrei o meu joelho no momento da oferta. E eu disse, Senhor, a minha oferta nessa noite é o meu carro, se o Senhor me devolver. Tudo para isso, o teu nome ser exaltado, para o teu nome ser glorificado, Pai. Ainda faltava 6 parcelas do carro para eu pagar. Um carrinho de apenas R$6.000, parcelado ainda, com muita dedicação, levado pelo inimigo, permissão de Deus, como provação na minha vida. E no momento da oferta, eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, a minha oferta é o meu carro, para que o teu nome seja glorificado, se o Senhor me devolver. Chegou no dia 7 de setembro, feriado. Aí os meus amigos, irmãos em Cristo, eles disseram, você não vai procurar o teu carro? Eu falei, eu não vou procurar o meu carro. E eles disseram, então nós vamos por você.
nós vamos chorar junto e vamos sorrir junto. E eles saíram para procurar o carro, e aí eu acabei entrando no meio da turminha, e a gente foi dar uma volta procurando o carro. Resumindo, chegou a 4 horas da tarde no dia 7, a gente encontrou o carro, lá perto da represa do Cipó, perto de uma das minas que eu trabalho, lugar de extração de bauxita, e a gente encontrou o carro. E eu glorifiquei ao Senhor por aquele dia, porque o Senhor me deu e eu doei meu carro para o Senhor. Amém. Ó, que bem, doou tudo que não tinha. Não tinha. Doou o que não tinha. Eu fiz uma oferta da viúva. Eram as únicas 2 moedinhas, e mesmo assim eu queria colocar diante do altar do Senhor e mostrar que, independente de circunstância, independente, morando num palacete ou num barraco, com carro ou sem carro, eu sirvo a Deus independente das circunstâncias. Vale a pena servir a Deus, pastor? Vale muito a pena. Agora, o senhor ganhou um presente do irmão, como é que foi esse negócio? Devido a essa movimentação, eu não esperava que o Senhor me desse nada nada em troca. Foi uma oferta voluntária, de coração, de amor mesmo, de amor para com a obra do Senhor. E um belo dia eu fui na loja de um amigo, aquele que até veio uma vez aqui contando testemunho de que perdeu família, perdeu emprego, bateu o carro, foi preso, e eu estive na loja dele, que o Senhor restituiu a vida dele, e ali ele contando, ele vendo a minha situação, e ele tem um sócio, e eles tinham um carro lá, um carro 2002, meu carro era 92, 10 anos mais novos, e o seu sócio olhou para mim e disse assim: pastor Eliseu, ele não é cristão, este homem, esse sócio desse meu amigo, e ele diz assim: tá aqui este carro, a gente usa ele, liga ele, dá uma volta nele, mas esse carro está parado aqui na garagem, já faz um bom tempo que eu estou tentando vender esse carro. Apareceu uma pessoa para comprar esse carro, e eu disse: eu não vou vender, porque eu já tenho para quem vender esse carro. E aí ele me pegou a chave do carro e disse assim: tá aqui a chave do carro, toma a chave do carro, paga do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Se você não quiser me pagar, você que sabe. Está aqui o documento, assinou o documento e me deu a chave do carro. Eu saí de lá sem dar um centavo para aquele homem. O Senhor é bom? Ele é melhor do que antes dizendo dele por aí. É verdade. O Senhor é maravilhoso. Pastor, nós já estouramos o nosso tempo aqui, mas eu quero agradecer pelo carinho do Senhor ter vindo aqui. Que Deus te abençoe. Continue cuidando do seu ministério. Um grande abraço a essa igreja tão amada, a Igreja Lírio dos Vales. Que Deus também dê crescimento, dê vigor à sua igreja. Amém? Amém. Deixando o versículo, Provérbios 24:10. No tempo da angústia, não te mostres frouxo. Por quê? A tua força é pequena. A tua força é pequena. Então, fica firme no momento da angústia. Não te mostre frouxo. Que Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes aí, em nome de Jesus. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já, não saia daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Nós devemos sempre buscar orientação para ter uma vida aos pés do Senhor Jesus. Ser cristão é muito difícil. E na maioria das vezes nós remamos contra a correnteza do mundo, nós remamos contra a vontade da nossa carne, nós remamos contra até mesmo aquilo que a igreja tem ensinado, mas que está fora da palavra de Deus.
Quantas vezes eu vejo as pessoas reclamarem: olha, mas estão exigindo isso de mim, estão lançando uma nova doutrina, mas isso não é bíblico. Até quanto a isso nós temos que lutar. A igreja de Corinto, ela sofria com algumas coisas que estavam acontecendo, mas que não revelavam graça nem glória do Senhor. E aquelas pessoas estavam agora sendo exortadas por Paulo a tomar uma direção correta, uma direção que realmente trazia aqueles crentes, aqueles cristãos para o altar do Senhor. E aqueles que não eram convertidos, então eles tinham uma oportunidade ali de ser tratados e ministrados pela palavra de Deus e se tornarem verdadeiros cristãos. Você já tomou uma posição de viver para Cristo, de caminhar com Cristo, de andar realmente nas asas do Espírito Santo? Eu quero trazer uma palavra para você que está em 1 Coríntios 16, versos 13 e 14. Diz a palavra do Senhor: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Eu quero orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de estar mais uma vez nesse canal de televisão para ministrar e ser ministrado pela Tua Palavra. Eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela seja impactada pelo poder da Sua Palavra, para que haja na vida dela hoje, Senhor Deus, uma alegria que ela jamais viu, que ela jamais sentiu, e que ela possa tomar uma decisão ao final da Tua Palavra, Senhor Deus, uma decisão de andar mais próximo de Ti, de fazer a Tua vontade e de tomar somente decisões que Te agradam. Eu abençoo agora cada um dos que assiste o programa Restaurando Vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós, mesmo os que já são cristãos, e falamos: olha, eu ainda não estou satisfeito com a minha vida, eu preciso de um novo toque do Espírito sobre a minha vida, eu preciso de um novo caminhar, eu preciso de agarrar mais com Deus, de estar mais realmente convicto da palavra de Deus. E talvez você ainda não tenha tido um encontro com o Senhor, e você deve estar falando: como é que é isso? Como é que eu posso ser assim? A palavra do Senhor, ela é a grande diferença na vida de uma pessoa, porque é a única que pode trazer salvação. Você, quando reconhece o seu estado miserável diante de um Deus santo e puro, você olha para dentro de você mesmo e fala: olha, eu sou um pecador, eu me arrependo da vida que tenho levado. Então você começa agora a participar da graça do Senhor, daquele sacrifício de Jesus na cruz, e você então agora vai ser transformado pela palavra de Deus. E quando nós trazemos essa palavra de Deus, quando Paulo estava terminando a primeira carta aqui aos Coríntios, nas suas exortações finais, ele dá um conselho valoroso e um conselho eficiente. Ele chama a atenção daqueles que eram da igreja de Corinto e diz: sede vigilantes. Interessante isso, porque muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus e nós abrimos a nossa guarda. É como se fosse um lutador ou um soldado que estava ali de plantão no quartel vigiando e ele cochilasse, ou então um lutador que abaixa as suas mãos e ele fica vulnerável ali a tomar um golpe. Nós precisamos manter uma vida de vigiar. Vigiar porque cada um de nós tem pontos fracos, pontos frágeis, que são moldados e transformados aos poucos pela palavra de Deus, mas muitas vezes, se nós abaixarmos a nossa guarda, se nós deixarmos de orar, de vigiar, pode ser uma entrada ali grande para que o projeto de Satanás, ele tome conta das nossas vidas. Quando nós somos cristãos, ou quando nós somos batizados, não é que nós recebemos o diploma de ser cristão, muito pelo contrário, nós apenas somos matriculados nesse tempo agora de ser homens e mulheres que vão caminhar para obedecer a Deus. Então, o batismo não é o diploma, mas é a matrícula. Nós começamos agora um tempo especial, queremos viver para Jesus, mas as armas do inimigo, as ciladas, estarão sempre tentando nos cercar e tentando nos atingir. Então, quando nós estamos vigilantes, é melhor. Nós estamos mais atentos à palavra do Senhor, nós estamos enxergando as nossas fraquezas e nós temos então que estar sempre
buscando na palavra, uma vida de oração, observando o que convém e o que não convém. Há muitas coisas que são lícitas, mas não nos convém. A lei permite, mas não nos convém. A palavra de Deus mesmo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então eu devo estar vigiando a minha vida. Hoje o povo tem mania de vigiar o vizinho, vigiar a vida dos outros, mas a palavra não diz assim. Ela diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Você tem examinado a sua vida? Você tem sido uma pessoa que vigia mesmo, que cuida para que o inimigo não tenha acesso sobre a sua vida, sobre a sua casa? A segunda exortação de Paulo, ela diz o seguinte: permaneceis firme na fé. Você tem buscado cada vez mais estar firme na fé? Há pessoas que estão dentro da igreja, mas elas vacilam muito. Elas têm assim uma desuniformidade no servir a Deus, no crer nas promessas de Deus. Ora, elas estão cheias de amor pela palavra. Ora, elas não querem mais e nem sentem entusiasmo. Parece que elas têm um período da vida que estão em cima e um período da vida que estão embaixo. A palavra do Senhor diz que nós devemos permanecer firmes. Paulo, ele relata isso muito bem quando ele diz que ele está com os olhos firmes no Senhor. Então ele esquece das coisas que estão para trás e mantém o foco em Cristo Jesus, e ele caminha buscando a perfeição, sabendo que não a encontrará nessa vida, mas os olhos dele estão na perfeição de Cristo Jesus. Nós devemos estar assim também. Nós devemos crer pela fé que o nosso Deus é suficiente para nos conduzir nessa jornada na terra. Quando nós passamos por uma enfermidade, muitas vezes nós ficamos sem apetite, nós ficamos sem os desejos de trabalhar, de produzir, porque nós estamos frágeis. Mas se nós estivermos firmes na fé, Deus nos dará o tempo para nós sairmos e termos a vitória. Então é preciso que você creia que aquele que te nomeou, que aquele que te chamou, que aquele que deu para a sua vida um projeto, ele é fiel para cumprir o projeto na sua vida. Permaneça sempre firme na fé. A esperança de um dia você morar com Cristo Jesus, ela tem que ser real no seu coração, ela tem que ser viva no seu coração, para que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas caminhe em santidade. A terceira exortação, ele diz aqui, portai-vos varonilmente. Aquela pessoa que é corajosa, aquela pessoa que é ousada, ela é varonil, ela não fica olhando para os problemas, ela não fica olhando para as situações adversas, mas ela crê no Senhor e ela enfrenta cada problema. Aí ela faz como Davi. Davi não olhou para o tamanho do gigante, não olhou para os aparatos que ele tinha de guerra, mas ele falou: olha, meu Deus vai me dar a vitória, e eu posso destruir esse incircunciso, esse inimigo de Deus, porque Deus está comigo. Quando nós temos a convicção de que Deus está conosco, nós podemos então dar o passo de fé, nós podemos viver na ousadia, nós podemos nos portar assim, varonilmente, cheio de coragem. Ainda que as situações digam não, eu digo sim pela fé e eu vou. Ainda que as situações estejam complicadas, eu posso desembaraçá-las no poder da palavra, e o meu Deus está comigo. Por isso eu vou para cima do problema, eu quero resolver o problema, eu quero realmente ser vitorioso, ou uma mulher ser vitoriosa no Senhor. Você tem portado assim? Você tem sido corajoso? Você tem sido um crente maduro, um crente ousado, que enfrenta situações e não murmura? Isto a palavra de Deus nos exorta. Fortalecei-vos. Quando eu estou fraco, eu preciso buscar mais de Deus. Quando eu estou frágil, eu preciso realmente me fortalecer no Senhor. Olha, a força que o Senhor põe no seu coração, ninguém tira. Nem o inimigo pode com ela. Nem o inimigo tem condição de atacar você, se Deus é o centro da sua vida, se Deus é a prioridade do seu coração, porque aqueles que são dele, o mal não lhe toca, diz a palavra do Senhor, e ele realmente faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Fortaleça-se no Senhor, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nós estamos
partindo agora para o Natal e as pessoas ficam mais sensíveis, mas muito mais que Natal, o ano todo, ame as pessoas, ame a Deus sobre todas as coisas. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra. Eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que haja poder, que haja transformação e que haja decisão hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal, que você tenha realmente um tempo abençoado. Jesus Cristo é o nosso Natal. Jesus Cristo é a nossa vida e você pode confiar, se você tem Jesus como Senhor, nada vai lhe parar, nada vai lhe cercar e a alegria no seu coração, ela vai ser independente das situações. Independente se o mundo passa por uma crise, você está em Cristo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Posso clamar pela fé.